Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É, eu não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já viveram essa experiência perto de alguém, mas existe uma coisa chamada maldição hereditária, né? O que seria uma maldição hereditária? Ela precisa até ser quebrada. Se você tem uma avó que foi mãe solteira, automaticamente a filha também será mãe solteira, pelo menos uma das filhas. E a filha da filha também, e assim sucessivamente. Entendeu? Se você tem um avô ou um bisavô que tem problemas de loucura, algum dos filhos também terão um problema de loucura, e assim sucessivamente. Isso é chamado de maldição hereditária, mas essa maldição pode ser quebrada, compreende? Então, por exemplo, cada um dá o que tem. Tem pessoas que criam filhos, que educam os seus filhos com muito esmero, né? Tendo atendimento médico, tendo atendimento de educação, tendo cuidados, tendo, né? Todo aquele trâmite de pais que educam os seus filhos. Mas também tem pais que são negligentes. Às vezes o pai é alcoólatra, às vezes a mãe não tá nem aí, trabalha em casa de família, não tem pouca instrução, entendeu? Não tem muito estudo. Então, a gente dá o que a gente tem, né? Cada pai, cada mãe dá o que tem. Por isso que acontece essas maldições hereditárias, por falta de conhecimento. Compreende? Eu vou contar um caso para vocês que eu ouvi de uma pessoa há alguns anos atrás, de uma conhecida. Ela tinha um problema com a mãe, ela tinha mãe e pai, só que os pais eram separados. Aí ela viveu com a mãe, né? Desde a época da separação, tipo assim, acho que com 7 anos, por aí, que ela separou do marido. Essa minha conhecida foi sendo criada pela mãe. Então a mãe era boa mãe, a mãe trabalhava e ela não tinha assim muita afinidade com a mãe, porque a mãe dava o que tinha, entendeu? A mãe corrigia pelo que tinha. Por exemplo, se a filha fizesse uma bagunça, que era no caso dela, se ela fizesse uma arte ou uma bagunça quando criança, a mãe batia. Hoje as mães conversam, né? Tem um entendimento e tal. Mas naquela época, nos anos 70, a mãe batia, botava de castigo, entendeu? Proibia certas coisas. Ó, você não vai ter seu aniversário. Ó, você não vai brincar com as suas colegas. A coisa era pesada para a criança. E a criança não entendia por quê. Porque por ser criança, não tinha a noção de por que estava recebendo aquilo. E também não sabia que tinha feito alguma coisa errada. Porque criança não tem noção. Faz as coisas e acha que está tudo certo. Criança é assim. Ela não tem a maldade de saber que ela errou, entendeu? Ela acha normal. Só que a mãe, como não tem paciência e também não teve berço ou não recebeu uma certa educação dos pais, passa pra frente o que sabe, que é bater. Acha que batendo vai resolver. Aí o que acontece? Essa mãe se separou desse pai. Olha, gente, quando há uma separação na família, eu estou falando isso dentro da palavra de Deus. Quando há um rompimento de uma aliança, automaticamente abre-se brecha para o espírito do mal. E quando você se une numa aliança com uma carne só, você teve essa aliança. Quando você se desvincula por qualquer motivo, até mesmo por causa de divórcio, entra um espírito do mal naquela família. Por isso que se chama maldição hereditária. Porque há problemas
dentro dessa família, entendeu? Filhos rebeldes, filhos que não gostam de estudar, cada tipo de característica, né, que são todas não, mas cada tipo tem uma característica. Uns vão para o fumo, outros vão para, né, coisas ilícitas, outros vão para o álcool, outros vão para, sabe, uma vida perdida, outros vão para jogos, entendeu? E cada um tem um problema. E isso quando há um espírito maligno nessa família. Às vezes, a mulher não é nem separada, mas o marido tem amante. Por exemplo, se o pai é mulherengo, é aquele tipo de homem que trai, certamente algum dos filhos, tanto homem quanto mulher, serão desse mesmo patamar. Porque existem mulheres que também traem, entendeu? Agora, a mulher precisa de motivo, né? Mas tem mulher que eu pelo menos conheci uma que mesmo vivendo bem com o marido, ela era sem vergonha, ela tinha amante. Porque ela frequentava academia e o marido não. Então o marido era assim, né? Um cara muito bem de vida, gordinho e tudo, mas ela via aqueles caras malhados na academia e ela traiu o marido. Então, gente, olha só. Quando a pessoa, tanto mulher quanto homem, fazem qualquer coisa errada, fora do sistema que foi programado por Deus, a pessoa colhe os abrolhos, seja na própria vida ou na vida dos filhos. Compreende? Então, por isso que eu quero contar esse caso para vocês. Essa menina, né, que eu conheci, que era uma conhecida minha, ela, hoje a vida dela é diferente, hoje ela, né, é casada, tem a vida dela, mas na época ela tinha muitos problemas com a mãe. Elas tinham, assim, muitas desavenças. Primeiro porque a mãe corrigia, aí ela ficou mocinha e tinha muito problema com a mãe. Aí a mãe arrumou um outro homem, um outro marido, não porque a mãe fosse safada, é porque a mãe foi divorciada, né? Separada. Então ela teve direito, como ela era nova, a mãe era nova ainda, acho que tinha o quê? Uns 30 anos, 20 e poucos anos. Ela, consecutivamente, acabou se interessando por uma outra pessoa e namorou e casou com outra pessoa, né? Foi viver junto com outra pessoa. Depois casou, né? Parece que casou. Aí, o que acontece? Simplesmente houve um problema nessa família. Então, essa menina, na época, ela tinha... Isso ela me contando, há muito tempo atrás, eu lembrei dessa história. Ela me contando que ela tinha um problema com a mãe, elas não se davam, compreende? Aí essa menina foi morar com a mãe e o padrasto, porque a mãe se casou de novo, foi morar com a mãe e o padrasto, aí o bicho pegou. Parece que não deu certo, vivia de treta com o padrasto, vivia de treta com a mãe, mas vivia, estudava, fazia tudo normal, mas tinha um problema ali, né? Tinha uma coisa maligna ali, espiritualmente, entendeu? Ela não sabe explicar, ela só sabe dizer que não tinha uma boa convivência. Então, o que aconteceu? Ela acabou indo morar com o pai. Foi embora de casa e foi morar com o pai. Parece até com a minha história, que eu também vim morar com meu pai, mas no meu caso foi diferente. Então, foi escolha mesmo. Mas essa jovem foi morar com o pai, porque adorava o pai, porque o pai era maneiro, o pai... Aí foi morar com o pai. E o que aconteceu? Essa mãe teve um problema na época, dizia que ela ia voltar, que ela ia se arrepender, só que ela não se arrependeu, ela voltou, ficou com o pai, e dali ela saiu pro casamento e foi viver a vida dela. Nem sei se o pai dela é vivo, nem sei como é que é. Eu só sei que, deixa eu contar pra vocês por que eu tô contando essa história.
Essa maldição que havia entre as duas durou a vida inteira, até mesmo quando era adulta, até depois do casamento. Compreende? A mãe dela se casou com outra pessoa, casou mesmo, de verdade. E ela também se casou. Mas elas tinham elas não viviam bem, entendeu? Elas não tinham afinidades, certo? Então, um dia ela teve um problema de saúde, essa filha. Ela teve um problema de saúde muito sério. E como o marido dela trabalhava, ela não tinha filhos na época. Ela tinha 20 e poucos anos. Ela o marido não podia acompanhar, entendeu? Quem foi acompanhá-la? A mãe. A mãe que foi acompanhar ela. Aí o que aconteceu? Nessa ida, tudo bem, porque elas se falavam, elas se davam, mas não, assim, não tinha aquele amor de mãe. Ela não fazia questão da mãe, nem a mãe fazia questão dela. Mas a mãe respeitava ela e ela respeitava a mãe. Mas tinham brigas, sabe? A filha preferia 1000 vezes o pai. Primeiro lugar era Deus, depois o pai, entendeu? Ela tinha um problema pessoal com a mãe, por causa dessas maldições que entram na família e da treta. Às vezes até os filhos se dão, mas não é muito, sabe? Não se afinam, não é íntima. Por exemplo, ela não conversava com a mãe, ela não tinha assuntos particulares com a mãe, entendeu? Porque a mãe dela, para ela, não era a pessoa que ela confiava. E a mãe também, compreende? Mas, nesse fatídico dia, ela foi parar num hospital e essa mãe acompanhou para ela operar. Aí, o que aconteceu? Quando ela chegou nesse hospital, junto com a mãe, ela me contando isso depois. Ela ficou lá aguardando para ser atendida, né? De manhã, para ser encaminhada, né? Para poder fazer a cirurgia. Olha que coisa engraçada. A mãe, de repente, deu um estalo na mãe. Parece que foi coisa assim mesmo de Deus. A mãe olhou e falou assim, fulana, que eu não vou falar o nome para não, né? Fulana, você nasceu nesse hospital. Aí a filha falou, jura? Eu tive você aqui nesse hospital. Aí a filha perguntou, é mesmo, não sei o quê. Aí a mãe começou a lembrar do dia que ela estava nesse hospital. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Que isso pode ajudar muita gente que tem filho e que é filha. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Essa mãe lembrou que ela teve o parto neste hospital no qual a filha ia operar. Entendeu? A Unimed mandou a filha para esse hospital, um hospital particular. E nesse hospital, junto com a mãe, parece que foi uma coisa assim de destino mesmo. Porque por que ela iria com a mãe? Foi, sabe, parece que Deus preparou tudo para acontecer uma libertação. Vai vendo. Aí a mãe contando e chorando, ela disse que a mãe estava chorando, você nasceu nesse hospital. E eu me lembro que quando eu estava aqui, o seu pai me abandonou aqui, foi embora pro trabalho, me largou aqui, para que eu tivesse o parto sozinha, que eu me virasse. E eu senti um ódio tão grande dele. Isso a mãe contando para ela. Eu senti um ódio tão grande dele, que eu tive você com raiva dele. Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo que a mãe estava sentindo, raiva, solidão, desgosto, tristeza, esse bebê que estava dentro da barriga, no cordão umbilical, espiritualmente adquiriu toda essa angústia. Vocês estão entendendo?
O que aconteceu? A criança nasceu, a filha, que é ela. Aí a mãe ficou, tá, tudo bem. Aí depois o pai foi lá buscar e tal. Aí ficou tudo certo. Só que na hora do parto, a mãe estava tensa. E toda a tensão, tudo que a mãe estava sentindo de ruim, a criança absorveu espiritualmente. Por isso que quando essa criança nasceu, toda a carga espiritual de uma maldição hereditária veio para cima dessa criança e dessa mãe. Elas nunca se deram bem. A mãe batia, a criança não obedecia, ela não era obediente. A mãe falava, ela não obedecia, ela apoiava o pai. Ela disse que quando ela era criança, tudo que o pai fazia, ela apoiava. Inclusive quando o pai arrumava amante. Que o pai carregava ela para passear, para levar para os lugares, né? Aí tinha sempre uma mulher no carro. Ela nunca entregou o pai para a mãe. Por incrível que pareça. Porque ela achava que o pai era Deus. A mãe é que não prestava. A mãe que era ruim. A mãe é que batia. A mãe é que corrigia para estudar. Ela não queria estudar e a mãe corrigia. Não era o pai. O pai só mostrava o lado bom. Compreende, pessoal? Só que a maldição hereditária estava nesta família. Tanto no pai quanto na mãe. E a filha a absorveu. Certo? Aí o que aconteceu? Mais pra frente. A mãe acabou se separando do pai. Botou o pai pra fora, porque o pai tinha tanta amante. Inclusive, ela disse que ela tinha por volta de uns 6 anos, que a mãe estava em casa com ela, né? Fazendo os serviços da casa, almoço, essas coisas normais, né? E bateu uma loja de móveis na porta da mãe. Aí ela abriu a porta e ela disse assim, ué, mas esses móveis é para quem? Ah, é pro seu fulano. Ué, mas ele não me falou que ia ter móveis aqui? Não, mas o nome da pessoa é dona fulana de tal. Aí a minha mãe falou, como é que é? Então, o que aconteceu? A criança estava no local, ouvindo aquela conversa. A loja de móveis confundiu as coisas. Em vez de entregar no endereço que o pai da pessoa comprou para a amante, entregou no endereço da esposa. Aí ali foi a gota d'água para a separação. Entendeu? Ela recebeu os móveis, mandou o cara botar tudo ali. Aí quando o pai chegou, que viu aqueles móveis, levou um susto, ela falou, isso aqui é para quem? Aí acabou o casamento ali, você tá entendendo? E isso, a criança de 6 anos vendo aquela brigalhada, que eles brigavam. Isso tudo, gente, absorve na criança. Por isso que tem tantas pessoas adultas, problemáticas, vivem mal no casamento, vivem mal com os filhos, são mentirosos, tem milhões de problemas, porque lá no útero já estava com uma maldição que nunca houve um perdão entre a mãe e a filha, como houve com esse caso aí que eu te falei. Então, deixa eu voltar ao assunto. Quando a mãe falou que a pessoa nasceu no hospital e que ela sentiu toda essa raiva, foi quebrada a maldição ali naquele local. Porque a mãe pediu desculpa, pediu perdão a Deus, pediu perdão à filha, pediu perdão, elas se perdoaram. Você tá entendendo? Houve uma quebra de maldição ali. O que aconteceu? Na mesma hora dissipou-se todos aqueles anos, de 20 e tantos anos, de hostilidade entre as duas. A mãe passou a ser maravilhosa, entendeu? Ela amou a mãe, a mãe amou ela, entendeu? Com os outros irmãos, tudo junto, e foram felizes da vida pro resto da vida. Até hoje. Acabou-se. Por quê? Que houve uma quebra de maldição no local do nascimento. O que eu tiro com isso e digo para vocês? Se vocês têm algum problema desse tipo,
treta com o pai ou treta com a mãe, procura olhar lá no passado, fazer uma volta, né, na infância e ver aonde que houve o erro. E se desculpem. Quando o pai já faleceu ou a mãe já faleceu, aí não tem mais condição. Tem que pedir perdão a Deus mesmo. Mas tentem se lembrar aonde houve o problema para ser cortada essa maldição hereditária. Eu vejo aí no canal muitas pessoas, assim, né, no YouTube, com vários problemas, com filhos. O que eu aconselho a vocês? A olhar lá atrás e ver aonde vocês erraram com o filho, ou na gravidez, ou em algum momento, para vocês se desculparem com o filho. Às vezes o filho está até na dependência química. Isso acontece demais. Entendeu, pessoal? Essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Que eu acho uma história, assim, maravilhosa. Entendeu? Muitos problemas na família são por causa de problemas entre os pais, entre os avós, não houve perdão, mas geralmente é na família, pai, mãe, filhos. Não a minha avó ou o meu avô, você está entendendo? O problema é entre a minha família, eu, meu marido e meus filhos. Tem que haver um perdão, uma lembrança de alguma coisa que aconteceu errado ali, naquela família, para ser cortada a maldição, para os da frente não acontecer a mesma coisa, com o meu filho que vai se casar, com a minha neta que vai se casar, que a maldição vai acompanhando. Compreende, pessoal? Eu não sei se vocês me entenderam direito, mas é isso. Esse é o assunto de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio para o canal e aguarde as novidades. Um abraço para vocês.